Boa tarde, pessoal. Meu nome é Radamés, trabalho na cidade de Palau aí. Muitos me conhecem, outros não, nem tanto, né? Mas o tema da palestra aí, palestra não, troca de informação, né? Palestra é para palestrante. Eu sou só mais um. Maximizando a eficiência por meio de melhor estratégia para terminar a aplicação. Parece uma ofensa isso aqui. Para quem também esperou. Pessoal, fazendo o nosso prático aqui, ó, isso aqui nada mais é que entender o que o cliente precisa e levar para ele a melhor opção. Isso é fundamental na parte de ventilação. Certo? Então a gente vai trazer algumas informações aqui, bastante conhecidas por todos, outras nem tanto, e de alguma maneira contribuir com vocês. Ok? Então, quem somos? A Soler de Palau, grupo espanhol, tá? Que está atuando no Brasil em torno de um pouco mais de 10 anos. Tá? Mas na Europa a gente já está há 70 anos nesse ramo. A Otan Ventiladores Industriais era uma empresa nacional até 2011 e 2012. 2011 e 2012 foi vendida para o grupo Soler de Palau. Então, muitos conhecem a empresa pela Otan. Né? E está há muitos anos, 60 anos no país da Otan. Então, nesse meio tempo, de 2011 a 2012, foi o período de transição onde a Soler comprou a Otan e começou a atuar no Brasil. Beleza? Então, a gente tem alguns conceitos aqui básicos, né, pessoal? Só para lembrar aqui. Então, o que é a ventilação? Ventilação nada mais é o quê? Que renovação de ar, troca de ar em um ambiente qualquer. Certo? O objetivo: controle de contaminantes e também controle térmico, quando possível, né? Por que fazer controle de... Por que ventilação? Porque também atua diretamente na nossa saúde, atua controle de alimentos, melhora, já tem estudos que melhora a cognição, né? A redução de poluição de meio ambiente e etc. Os mecanismos, quais mecanismos? A ventilação a gente faz por insuflamento, onde você tem entrada de ar forçada, isso é natural. Por exaustão, onde você tem uma entrada de ar natural e saída forçada, e a mista, os dois sentidos. Definição de ventilador. Tem várias definições. A gente traz aqui a mais básica que a gente usa no dia a dia, nada mais é que uma máquina, né, que movimenta ar, movimenta um gás. Certo? Transforma então energia mecânica aplicada ao seu eixo em energia cinética, movimentação de ar. O ventilador básico é isso. Existem vários conceitos. A gente traz esse que é simples e objetivo. Tipos de ventiladores. Os ventiladores, basicamente, eles se dividem em dois grandes grupos: axiais e centrífugos. Os axiais, né, deslocam o ar no sentido do seu eixo, e o centrífugo no sentido paralelo. Tá? Diferenças básicas aqui. Os axiais você vai ter condição de operação onde você tem uma pressão ali estática disponível entre 60 milímetros e 70 milímetros máximo. Mais que isso, não é bom. Certo? Grandes vazões. Já os centrífugos, você tem uma condição de operação e de carga muito maior. Você consegue, com o centrífugo, chegar a pressões aqui em torno de 500 milímetros, 600 milímetros NMCA. Então, é um ventilador bastante usado na indústria pesada. Basicamente isso. Rendimentos axiais é um pouco aquém do centrífugo, ruído um pouco maior. O centrífugo, então, a gente pode, dependendo do equipamento, chegar aí a um rendimento de 90%. Né? É um rendimento muito, para uma máquina, é excepcional o rendimento. Então, os centrífugos são muito usados para isso. Basicamente, os ventiladores, eles, tanto axial quanto centrífugo, ele é dividido em carcaça, impelidor
e o motor. Basicamente isso. Lógico que conforme for o teu arranjo, você vai ter acessórios ali, bocal, né, um difusor, algo parecido. Mas basicamente carcaça evoluta, o impelidor, que é uma hélice ou um rotor, ou uma turbina, que muitos conhecem assim, né? E o motor. Já falei disso. Só que no centrífugo tem uma peça específica que ela é fundamental para o melhor rendimento, que muitos chamam de cone de aspiração, entrada de aspiração. Nós conhecemos e damos o nome aqui por bocal de aspiração. Para o centrífugo, essa peça aqui, ela é essencial, tanto ela quanto o rotor. Então, já houve casos de quebra de máquina aí, o pessoal me ligar pedindo um bocal de um equipamento qualquer. Não vendemos, porque não vai funcionar conforme o memória. Certo? Então o centrífugo tem essa peça também que é fundamental. Bocal. Além dos ventiladores centrífugos axiais, a gente tem esse cara aqui, que a gente desenvolveu já há alguns anos, que é o centrífugo tubular. Nada mais é que é o quê? É uma carcaça no axial, só que o impelidor não é uma hélice. Ele é um rotor, uma turbina, um rotor. Por que fazer isso? Porque aqui você tem uma condição de fluxo em linha, né? Hoje, dia a dia, o teu espaço físico vem se reduzindo. Então, as salas de máquinas cada vez pior, né? A condição de montagem em obra, ela vem ficando eficiente. Então, você tem muitas vezes que optar por um cara desse, de transição, um fluxo em linha. Então, esse cara foi desenvolvido para essa condição. E por que não usar uma hélice, então, um axial? Porque justamente você tem ganho de pressão. Pela aplicação, você usa de pressão de 100 milímetros, 150, 200 milímetros. Então, você tem um ventilador axial com um impelidor, limit load, um rotor, e com ganho de vazão e pressão. Certo, pessoal? Aqui de trás, graficamente, aqui são os tipos de rotores, né? Que é o que define o teu ventilador. Então, a gente pode definir aqui, basicamente, por rotores do tipo limit load, principalmente rotores centrífugos, tá, pessoal? Então, você tem rotores do tipo limit load, ele dá o gráfico dele, você tem siroco, e tem os radiais. Quando usar um ou outro, isso é importante de entender. Siroco, você vai usar com condição de aplicação de grandes vazões, mas pressões abaixo de 70 milímetros. Acima disso aí, é complicado usar siroco. É possível? Tem uns aí que colocam 80 milímetros. Eu fujo disso. Né? Então, você usar o siroco aí, a condição de ar limpo, né, um ambiente mais controlado, grandes vazões, baixas pressões. Rendimento, ele vai aí em torno de 75%, 80%. Se bem aplicado. Limit load. Esses são os mais aplicados na indústria pesada. Esses caras aqui, a gente consegue grandes vazões. Né? Vazão aqui na casa, aqui, 600 metros cúbicos por hora, 600 mil metros cúbicos por hora. Pressões de 500 milímetros. Isso quando você não tem um rotor que ele é modificado, né? Rotor corrigido. Então, o limit load é muito usado. Então, grandes vazões, pressões altíssimas, você tem condição de chegar num rotor modificado, no limit load a 800 milímetros de pressão. Os rotores de tipo radial, eles são os mais conhecidos por as retas, né? E eles são mais ligados ao transporte de material. Um ar mais poluído, carregar material em alguns processos, sempre usar um rotor tipo radial. Ele, de contrapartida, ele tem um rendimento aquém, né, no limit load, e uma condição de vazão também menor. Mas pressões também na casa de 500 milímetros. Certo?
Nós temos também os limit loads com pás modificadas, né, que a gente chama da linha RRA. São equipamentos aí que você pode chegar com a pressão de 1000 milímetros de MCA, 1100 milímetros. Então, a condição de transporte pneumático são bastante eficientes. É possível chegar nisso, com o limit load. Aqui é a nossa linha de câmbio especial. O que é importante destacar aqui? Eu não vou dizer um a um, porque é uma sopinha de letras, vocês não vão entender. Agora, é importante salientar que para cada aplicação a gente vai ter um equipamento específico. Chadores de teto, chador de transporte de material, chadores para sistema pneumático, axiais, gabinetes de ventilação, onde você pode ter um motorzinho siroco, motor anti-load, motor de parafoil, né? Então, para cada aplicação, a gente tem o equipamento adequado. Essa é a importância de entender o que o cliente precisa. A gente conseguiu ofertar para eles isso. Certo? Então, a gente tem uma linha muito vasta de equipamentos. Aqui é a nossa linha industrial fabricada em Porto Alegre, tá? Fabricação nacional com a OTAN, que muitos conhecem. Prosseguindo, aqui é uma linha OL mais leve, que a gente chama, né? Que são as linhas de siroco mesmo, ventiladores mais para renovação de ar, para climatização do ambiente. Também temos diversos modelos, tá? Esse aqui, a maioria conhece mais, né? O pessoal aqui da parte de geração. Esse também é bastante utilizado, em HU, em fan coil, é muito utilizado. Prosseguindo. Nós temos uma linha, a gente chama de linha Habitat, que é uma linha mais para renovação de ar, escala comercial, né? Essa linha nossa aqui, ela é toda ela importada, né? A fabricação é na Espanha, uma parceira do grupo. Nós temos, além da fábrica em Porto Alegre, temos uma filial em São Paulo, onde a gente importa os equipamentos e distribui para os nossos parceiros aqui interno no Brasil. Diferencial dessa linha aqui, depois eu tenho lá no meu standzinho lá para vocês, é o design, é bem inovador, muito compacto, show de bola, e para esse segmento é muito importante o nível de ruído. Então esse equipamento tem um nível de ruído baixíssimo, tem equipamento com um nível de ruído de 20 níveis, então é imprescindível quase. Então nós temos exaustores para essa operação, exaustores de banheiro, vários modelinhos, também está no standzinho ali, e retomando, né, essa linha toda fabricada então na Europa. Os ventiladores com relação ao seu arranjo. O arranjo nada mais é a forma produtiva do ventilador, pessoal. Os arranjos 1, 3 e 9 do nosso modelo, eles são ventiladores acionados por polia e correias. Os ventiladores acionados por polia e correias, eles têm uma perda de rendimento de 5 a 7%, justamente por transmissão de potência. Ok? O arranjo também, ele está muito ligado à fixação do teu impelidor, do teu rotor, certo? Para você ter uma ideia, um arranjo 3, o teu rotor, ele vai estar entre mancais, não está em balanço. Um arranjo 4, que é um motor direto ali, o teu rotor está em balanço, está em extremo do eixo. Um arranjo 9 também ali está no extremo do eixo. Outra coisa que caracteriza o arranjo é a posição de montagem do motor. Então, dependendo da condição também de obra, a gente tem fixação do ventilador do motor na carcaça, com base única e outros arranjos similares. Basicamente é isso. Ainda os arranjos dos ventiladores aqui a gente pode, da mesma forma, arranjo 1 é com polia e correia, o motor está em balanço, o arranjo 4K é com o motor acoplado no rotor diretamente também aqui, arranjo 3, o rotor está entre mancais, são vários arranjos para várias aplicações. Aqui temos arranjo 8 também, que a gente chama, que é acoplado com acoplamento aqui direto, né?
Arranjo 9, onde os axiais, aqui também a pressão em cima, o motor fica fora do fluxo. Importante para algumas aplicações. Independente do arranjo ou do motor do ventilador, a gente tem a condição hoje de ter todas as posições de montagem aqui. Isso aqui é bem bacana, porque facilita muito em obra, né? Você já sai com o fluxo já direcionado já da sua saída de ar. Então a gente tem a opção então, de todas as posições de montagem, no sentido horário e anti-horário. E as posições de motor. Isso tudo está íntimo ao arranjo do ventilador. Seleção de ventiladores. A gente traz aqui o mínimo que se precisa para selecionar um ventilador de forma adequada. Muitas vezes a informação chega, precisa de um ventilador com tanto de vazão e pressão, mas tu não sabe onde vai ser aplicado, não sabe a temperatura de operação, não sabe a altitude, e esses fatores, todos eles, vão influenciar a necessidade do gás. Então, dependendo disso, você tem uma nova relação de transmissão. Então, no mínimo que a gente precisa ter para selecionar o ventilador corretamente, temperatura de operação, o local onde vai ser instalado, para você ter ideia de pressão atmosférica, a altitude, a pressão do gás, a vazão e a pressão estática. Isso já é suficiente para a gente conseguir selecionar o ventilador corretamente, sem dar problema. Mas vai ter diferença no ventilador com operação de 40 graus ou 20 graus, 50 a 20 graus? Minimamente. Mas se você tem uma condição de temperatura de 100 graus, já é diferente, né? Então é importante. Aqui a gente traz basicamente aqui as leis de ventiladores, né? Os ventiladores aí é bem aplicada para você fazer correção, balanço de obra, né? Então, uma coisa que é importante, as leis de ventiladores é aplicada para uma condição específica, um ponto de operação específico. Você não pode tomar isso de regra e calcular toda a curva do equipamento. Não é para isso. Então, basicamente, aqui quando você mexe na rotação, você mexe na proporção a vazão, a pressão ao quadrado e a potência ao cubo. Sempre vai ser calcanhar de Aquiles de qualquer equipamento, é potência. Então, aqui é complicado mexer. Tem um problema em obra. Por um motivo ou outro, não atende a condição de operação. Primeira coisa a se fazer, verificar a potência. A potência é consumida, ou melhor, verificar a corrente, corrente de fase, corrente de placa. Corrente de operação e corrente de placa do motor. Em cima disso aí, tu consegue depois chegar nas razões de pressões. Mas sempre você trabalha sempre antes com as potências. Esse aí vai ser calcanhar de tudo. Então, vai ser os ventiladores. A gente trouxe só uma aplicação específica. Os ventiladores são aplicados, como o professor falou mesmo, é difícil você conseguir, você ter um processo industrial que não se tenha ventilador e climatização. Muito difícil. Então, a gente trouxe um único exemplo, que é exaustores de cozinha, que tem que atender norma. Então, é importante, eu quero um ventilador com tanto de vazão e pressão, mas qual é a aplicação? Hoje, muitos processos têm que atender norma específica. Então, ventiladores de cozinha é um exemplo. Você tem que atender a NBR 1418, aonde menciona que o ventilador tem que ser totalmente soldado, estanque, e no mínimo em aço carbono, Pode ser em aço inox, sem problema nenhum. Ok? Esse é um exemplo. A gente tem ventiladores para aeração de grãos. Hoje o que move o nosso país é o agro, e a aeração de grãos é algo muito presente. Muitos não sabem, aqueles secadores do agro, o pulmão daquele processo são os ventiladores. Então o ventilador está associado em todos os processos. Difícil de não ter ventilador. Aqui a gente vai passar. Nós temos hoje disponível, pessoal, para qualquer usuário, 2 softwares de seleção.
Tá? Nós temos o Vortex, que tem um software que tem que baixar, e temos o Exit, que é um software online. Tá? Mas isso é bem bacana que você consegue simular todos os produtos aí. Gratuito, só tem na internet e baixar. Aqui a gente trouxe exemplos só de uma curva de operação do equipamento, uma curva de desempenho do equipamento, para mostrar como é que funciona. Então, na sua linha, obviamente, a maioria sabe disso aqui, nós temos na nossa linha vertical as pressões, e na linha horizontal, vazão. A faixa de aplicabilidade do ventilador é bem interessante, tá? Dificilmente você vai selecionar o equipamento nos seus extremos, justamente porque o rendimento ele é baixo nesses extremos. Então, na maioria, não é via de regra, mas na maioria das vezes, a aplicabilidade é entre 20% a 80% da tua curva de operação. E detalhe, se você puder selecionar o equipamento sempre próximo do seu centro aqui, é importante. Você tem margem aí para poder corrigir, se necessário. Certo? E é onde tem o melhor rendimento. Ok? Vou passar. A nossa fábrica aqui em Porto Alegre, nós temos uma gabine de teste. Não sei se ainda é a única, mas foi uma das primeiras homologadas pela ANCA, né? Associação Americana, no Brasil. Então a gente tem um laboratório de teste. Nós poderíamos vender testes, ensaios, já fomos visitados, mas não é nosso objetivo. A gente tem um laboratório justamente para trabalhar, para desenvolver equipamento internamente. Nós temos um laboratório na fábrica com uma gabine de teste homologada pela ANCA. Nós temos nas redes sociais também, na internet, no YouTube, cursos práticos de ventilação. O objetivo não é formar ninguém, mas é trazer esse tipo de informação para o usuário para ficar mais atento. Então, no YouTube tem bastante cursos, microcursos, né, para você consultar. É interessante. Finalizando, pessoal, nós temos então a fábrica de Porto Alegre e temos uma filial em São Paulo. Aqui estão nossos endereços. O que eu tinha a dizer é isso. Obrigado pela atenção de todos, obrigado pela oportunidade e até a próxima.